começar nosso encontro de hoje. Tá alto aqui, deixa eu baixar. Boa tarde. Boa tarde para aí, boa noite para aqui para Holanda. Para quem tá no Brasil, boa tarde. Para quem tá aqui na Holanda, boa noite. Vamos começar nosso quarto encontro já, gente. Olha isso, tá passando rápido, né? Eu aqui com esse compromisso de estar toda segunda-feira com esse 30 minutos de conversa sobre esse tema que é respire e transforme-se, né? Com base, basicamente com foco em... Acho que tá bem alto, deixa eu abaixar um pouquinho. Com foco em trazer possibilidades de mudança de como você tá fumando, né? Eu já falei muito dessa questão geral de como criar estratégias, de como entender essa relação sua com o cigarro, né? Falamos muito de dependência física, psicológica, comportamental. Também falamos dos estágios de mudança, né? E no último encontro, eu falei muito sobre, deixei um desafio, assim, né? Pra gente conseguir visualizar, respondendo duas perguntas, né? Que eu deixei pra vocês. Que é o que tem de bom em parar de fumar e o que tem de ruim em parar de fumar, né? São duas perguntas para a proposta de parar de fumar e duas perguntas para o que tem de bom em continuar fumando e o que tem de ruim em continuar fumando. Parece simples, né, gente? Mas se a gente fizer essas 4 perguntas, então, geralmente nesse encontro, quando eu tô fazendo esse acompanhamento dos meus clientes, nesse encontro a gente trabalha muito todo esse significado que o cigarro tem para a vida das pessoas, em termos de, assim, se ele ainda está presente, a gente tentar fazer uma avaliação bem profunda de como que, o que tem de bom em continuar fumando, né? Parece meio assim, as pessoas falam, Cláudia, mas não tem nada de bom. Só que tem, né? E as pessoas estão, assim, a dificuldade de parar de fumar é porque o fumar traz muitos benefícios, né? Para muitas pessoas, estar fumando dá a sensação de que ela tem a possibilidade de ter o controle no momento de estresse, de ter mesmo essa sensação, nossa, eu tô muito preocupada com alguma coisa, eu pego o cigarro e me acalmo, Cláudia, é isso mesmo? A gente já conversou isso nos últimos, acho que no segundo encontro, quando eu falei que assim, não existe nenhuma substância dentro do cigarro que tenha essa função de acalmar. Pelo contrário, a nicotina, que é a substância psicoativa que está dentro do cigarro, que faz as pessoas acabarem fumando um após o outro, ela é uma substância estimulante. Não tem nada de acalmar. Só que quando você fuma, você acostuma com aquele nível de nicotina, né? À medida que você dá o primeiro trago, o pico de nicotina em 7 segundos já está no seu cérebro. E uma vez que você acostuma com essa quantidade, né, de nicotina durante o dia, digamos que a média de 15 a 20 cigarros, quando a nicotina começa a baixar, a sensação que o corpo tem tá faltando alguma coisa. Por acaso estou no momento de estresse, por acaso estou sentindo algum sentimento, porque a gente é sentimento o dia inteiro, né? E aí a sensação de, não, eu tô mais preocupada, eu vou lá e fumo cigarro, a sensação de alívio é imediata. Por quê? Porque o cérebro já estava naquela demanda de vem mais um pouquinho de nicotina, tá faltando a próxima dose. E aí quando se fuma, de fato dá a sensação de alívio. Mas a gente já conversou isso no segundo encontro, eu tô só trazendo porque veio isso na minha lembrança e também porque outras pessoas vieram me perguntar sobre exatamente isso, né? Pô, Cláudia, parece que acalma, mas não é isso, né? Então, por isso que eu tô trazendo essa explicação aqui pra vocês, tá bom? E então, quando eu falo que tem de bom em continuar fumando, cada um vai ter a sua versão, né? E o que tem de ruim em continuar fumando? E aí as pessoas também trazem essas colocações, né? Para muitas pessoas está afetando muito a saúde. Já está sentindo algum incômodo, mas para muitas pessoas também não. Para pessoas mais jovens, às vezes a questão de saúde não está interferindo tanto. Então, às vezes fica um pouco mais difícil. Mas o que tem o que eles trazem de positivo de negativo, né? Por exemplo, a pressão social, né? Hoje em dia não é permitido, as pessoas não têm o direito de fumar mais, né? A gente está numa sociedade onde já se colocou um rótulo de que todo mundo tem que parar de fumar. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Muitas pessoas querem, mas não conseguem, né? A grande maioria dos fumantes
Se você pergunta a eles, quase 70% deles vai falar, tô tentando, mas não consigo, né? Porque é uma dependência, né? É uma dependência que causa uma dificuldade muito grande de alcance dessa meta de ficar sem fumar nenhum cigarro. Fora as relações que se estabelecem, que a gente já falou também, né? Com a questão da dependência psicológica e dependência comportamental. Mas voltando aqui para responder as perguntas, e é muito importante perceber que, assim, por mais que você decida parar de fumar agora, digamos que aí tá motivado, não, eu quero, claro, eu tô muito motivado, a gente já fez uma avaliação do espiral de motivação, isso aqui, a gente não tem uma receita de bolo, né? O tratamento é muito individual, é singular, então é bem importante que faça a sua tentativa, mas se você sentir que tem uma resistência, que tá com uma dificuldade maior, procurar ajuda, né? Para quem tá aqui na Holanda, procurar o seu Huisarts, e para quem tá no Brasil, eu sei que a situação tá bem complicada, né? Eu faço a supervisão um grupo de estudo com minha equipe de tabagismo lá de Macaé, e assim, o atendimento tá muito complexo pela questão do não... Algumas cidades estão em lockdown, o sistema de saúde em alguns lugares não estão atendendo as doenças crônicas, né? Porque está todo mundo focado no Covid. Então, o que a gente preconiza é tentar entrar em contato, caso você esteja disposto mesmo a parar de fumar, sentindo que está chegando a hora, você já está tentando e está com dificuldade, procurar a unidade de saúde mais próxima, tá? Ou para as cidades que têm programa de tabagismo, tentar entrar em contato. Eles têm feito atendimentos online, por telefone, dependendo da infraestrutura de cada município, tá bom? Mas qualquer coisa pode mandar dúvidas aqui, e à medida que o que eu me propus foi, caso a gente tivesse uma demanda, que as pessoas precisassem de uma ajuda, que eu iria talvez até montar um grupo, né? Eu não cheguei a falar isso aqui nas outras, acho que eu falei isso no primeiro encontro aqui online, né? E vamos ver como é que vai evoluir. Mas eu acho importante trazer essas informações, tá bom? Então, então vamos lá. A gente já fez todo o entendimento, já entendeu o que é, que relação é essa que você tem com o seu cigarro. Já entendeu que você tem dependência física, mas tem muita dependência psicológica e comportamental. Já está criando umas estratégias de mudança de comportamento durante o dia, né? Já percebeu que você está pronto para ação mesmo, é isso que você quer. E aí, o que eu faço com isso, né? Então, a gente já conversou sobre algumas medidas, sobre a questão de sempre que acordou de manhã, pensar em criar um ritual diferente. A gente tem feito uma prática de respiração aqui. Não sei se vocês estão fazendo aí, depois eu quero saber. Porque essa prática de respiração vai ajudar muito vocês. Não só para quem está parando de fumar, gente, para qualquer um que está vivendo. Porque respirar é a base para a gente se sentir bem, né? E a gente acaba não respirando da forma correta. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer uma prática antes da gente encerrar esse encontro, né? E aí, o que eu tenho falado é isso, é acordar de manhã, criar uma rotina diferente, se for o caso, já começar o dia com a prática de respiração e tentar adiar ao máximo o primeiro cigarro. Para algumas pessoas isso super funciona, para outras pessoas não funcionam, porque elas precisam fumar o primeiro cigarro antes de começar o dia, senão a coisa não começa, né? E aí começa a dar, assim, o dia já sem o estímulo da nicotina, já fica diferente, fica mais lento, fica com irritabilidade, né? Então isso vai servir para algumas pessoas, não vai servir para as outras. Mas aí, quando eles falam, Cláudia, mas aí eu fumo o primeiro cigarro, não tem como. Eu fumo o primeiro, aí eu tento adiar ao máximo o segundo. Joia, tá valendo. Se tá funcionando para você, vamos firme. Só que o ideal é, sempre que der a vontade de parar de fumar, deu a vontade. Criar uma rotina de fazer o seguinte. Deu a vontade, você para, faz uma prática de respiração e pensa, posso esperar mais um pouquinho? Será que eu preciso fumar esse cigarro? Será que eu preciso acender? Acho que eu vou esperar mais um pouquinho, né? Tentar criar uma prática disso, onde você começa a bloquear essa ação-reação, né? Isso é uma estratégia bem bacana. Vai servir para alguns, não vai servir para outros, né? Outra coisa, sempre que der vontade de fumar, antes de pegar essa coisa do mecânico, né? Porque há anos que a gente está nesse dia a dia, nessa rotina de pegar, deu vontade, acende, fuma, né? E a gente tem que começar a quebrar. Deu a vontade?
Pega primeiro, levanta, para de fazer o que está fazendo, bebe um copo de água, vai lá fora, olha lá para fora, respira fundo antes de pegar, mesmo que você vá pegar e vá acender o seu cigarro, não tem problema. Uma vez que você está se programando aí, né, para uma data, ou se você está se programando para reduzir, não tem problema, mas é começar a criar formas de bloquear essa ação-reação. Deu vontade, eu pego e faço, tá? Isso é uma dica bem interessante. E aí tem alguns métodos, né? Deixa eu só de olho no meu tempo. Tem um método que a gente chama de parada gradual, que seria, o nome já diz, né? Parar aos poucos. E isso depende muito de cada um e de como você lida com essa possibilidade de fazer uma mudança e ela se alongar um pouco mais, né? Tem pessoas que dizem, não, Cláudia, eu quero decidir e tem que ser marcar uma data, pegar e fazer. E vamos ver o que vai acontecer. Parece loucura, né? Mas tem gente que opta por isso e dá certo, tá? Claro, com um acompanhamento por perto, né? Que é o que a gente chama de parada abrupta, tá? Que é marcar uma data. Eu geralmente trabalho com vocês para tentar reduzir a quantidade de cigarro antes dessa data marcada. E quando naquela data, naquele dia, isso a gente vai falar mais no próximo encontro, escolher fazer todo um ritual específico para aquele dia e não fumar nenhum cigarro. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas como é que é isso? Claro, vai depender muito de toda aquela avaliação que a gente já fez, né? Os testes que a gente fez de dependência física, o teste psicológico. Então, as pessoas que têm um FASD estão acima de 5, 6, vão se beneficiar do uso da reposição de nicotina ou de algum outro medicamento, tá? E aqueles que têm um FASD abaixo de 5, a gente tem que trabalhar muito, provavelmente vai ter uma dependência psicológica e comportamental mais exuberante, e aí a gente tem que trabalhar muito em formas de lidar com essas duas dependências, né? Que a gente vai também falar um pouco mais no próximo encontro, porque hoje mesmo era tentar dar falar um pouco sobre essas, são basicamente três modalidades, né? 3 formas. Então, voltando aqui, na parada gradual, uma sugestão é redução diária de quantidade de cigarros. Vamos dizer que nessa avaliação a gente percebeu, né, chegou à conclusão aí que a média é de 20 cigarros. Não passa disso não, Cláudia. Só no final de semana, às vezes, quando eu bebo uma cerveja, eu acabo bebendo um pouco mais. E isso é muito comum de acontecer também, tá? Não é? Isso todo mundo que fuma tem esse relato, né? Todo mundo, tô exagerando. Mas a grande maioria das pessoas que fumam tem esse relato. Quando eu bebo, eu acabo fumando mais. Por quê? Porque o álcool, ele tem uma ação de relaxamento. E ele altera o metabolismo da nicotina. Então, acaba que o seu corpo entende. Nossa, eu tenho um grau de estabilidade que tá aqui. Quando eu uso álcool, esse grau de estabilidade baixa. E aí, o que o organismo percebe? Não, deixa eu pedir um pouco mais de nicotina. Estou precisando de um pouco mais de nicotina para chegar no pico que eu preciso. Entende? Faz sentido para você? Então, é isso que acontece. E aí, acaba que no normal, nos dias normais, fuma uma média de 20 cigarros. E quando usa bebida alcoólica, seja a quantidade que for, depende muito de cada um, acaba fumando 1,5 maço, 2 maços. Isso às vezes acontece, tá? Então, você já deve estar se perguntando, Cláudia, eu devo então não beber quando eu estou me programando para parar de fumar? O ideal é tentar ficar sem beber, pelo menos no primeiro mês, assim, uma média. Mas eu nunca mais vou poder beber. Não é isso, não é isso. Mas para você ter uma adesão mais bacana, o ideal é ficar sem beber, tá? Não teve como, talvez, beber uma cerveja sem álcool, tá? Mas isso ajuda bastante na sua abstinência, nessa meta que você quer, que é parar de fumar, tá? Então, na parada gradual, essa questão de redução aos poucos, digamos que você propõe aí 1, 2 semanas, depende muito da data que você está marcando para você e do período de tempo que você vai ter para alcançar essa meta. Estipular, eu acho que a conexão ficou ruim aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Vamos ver. Eu espero que
Não sei quem tá assistindo se tá vendo. Vamos ver, vai ficar direitinho. Então por exemplo, eu fumo 20 cigarros por dia, tô com uma data para parar daqui a 10 dias, ou daqui a uma semana. É fazer os cálculos, que dizer que, né, eu vou diminuir 3 cigarros a cada dia. Então é pegar um maço de cigarro, tirar 3 cigarros, deixa esses 3 cigarros aí, que tem que criar um método para esses 3 cigarros ficarem em algum lugar, se você não quiser jogar fora, guarda e reserva para o dia seguinte, né? Tem algumas pessoas que escolhem usar uma caixinha separada, diferente, porque aí já não fica mexendo no maço, já começa a fazer essa separação, né? De não ficar usando o maço de cigarro, uma vez que você está se propondo a parar de fumar. E aí usa uma caixinha diferente, e aí vai botando a quantidade de cigarros ali. E aí vai. 3 cigarros a menos, vamos ver, 17, vai diminuindo 14, 11, e você só sai de casa, se você tá saindo de casa, agora tá todo mundo preso em casa, né? Seleciona ali aonde que você vai fumar, né? A quantidade que você vai fumar por dia, e usa aquela quantidade por dia. Ah, Cláudia, aí no final do dia, cara, foi muito bom, eu consegui controlar e ficou um cigarro ali ainda. Ótimo, guarda pro dia seguinte, já na contagem que você está se programando. Isso para algumas pessoas funciona super bem, tá? Às vezes só propondo isso a pessoa já vê, não, isso vai dar certo. E tenta e dá certo, tá? Uma outra forma é o adiamento, porque algumas pessoas reclamam, ai, Cláudia, esse negócio de ficar contando não dá certo, não. Me dá mais nervoso, aí eu passo a fumar mais ainda. Então, uma outra forma é adiar. Eu acordo de manhã, geralmente eu fumo meu primeiro cigarro às 8, eu vou tentar fumar às 9 no primeiro dia. E aí vou criar atividades naquele momento para eu poder fazer alguma coisa diferente, para eu poder começar mais tarde. E aí isso vai acontecendo todos os dias, né? Começo a fumar às 9, no outro dia eu começo a fumar às 10, no outro dia às 11, depois de meio-dia, sem ficar muito preocupado com a quantidade de cigarro. Claro, não vai começar a fumar meio-dia e fumar o dobro que estava fumando antes quando começava a fumar às 7, né? Mas a ideia é que para não ficar muito preso à questão de contabilizar ali a quantidade de cigarros por dia. Mas começar, assim, você dar a experiência para o seu corpo de passar mais horas sem a nicotina. E aí vai diminuindo a sensação de craving, que a gente chama, né, da necessidade de nicotina. E aqui eu já tinha comentado que é a parada abrupta, né, que é mesmo decidir uma data, parar e ficar sem fumar. O que eu vou repetir isso, que eu já falei aqui antes, muito cuidado com isso, se você não estiver tendo um acompanhamento profissional, porque de fato pode dar sintomas, pode dar mal-estar, né? E aí tem que estar sendo assim, minimamente acompanhado para entender que aquilo está relacionado só à ausência do cigarro mesmo, que não é nada além daquilo, tá? Porque ainda mais hoje em dia que a gente está sentindo, tá todo mundo ninguém tá no seu equilíbrio, né? Tá todo mundo vivendo uma instabilidade emocional, psicológica, física tão grande que às vezes assim, a gente já tá mais sensível. Então, nesse processo de parar de fumar, esses sintomas relacionados à abstinência podem estar exacerbados. Então, temos que ter bastante cuidado com isso, tá bom? Porque a ideia não é para as pessoas se sentirem mais incomodadas do que o normal. Mas, de fato, isso vai acontecer, sim, os primeiros dias são mais complexos, mas à medida que você consegue manter a sua proposta de reduzir ou de fato fazer essa sua parada abrupta, se você conseguir persistir nessas metas dos primeiros dias, você vai ver que em uma semana já tá diferente. Aquele incômodo da falta já tá diferente. E claro, com o acompanhamento e tendo a necessidade de alguma reposição de nicotina ou de medicamentos, é sempre importante para aquelas pessoas que têm um grau de dependência muito alto, tá, gente? Eu tô sendo um pouco repetitiva, mas porque esse encontro é um encontro que coloca vocês numa situação de quererem tomar a decisão e parar, mas que eu não posso deixar de dar essas orientações para vocês ficarem bem, né? Porque assim, é incrível
os benefícios que você vai sentir, né? 20 minutos depois que você para de fumar, se você aumentar o seu intervalo de um cigarro para o outro e fizer uma aferição da pressão, você já tem diferença nisso. Em 2 horas que você ficar 2 horas sem fumar, a quantidade de nicotina zera quase tudo, entende? Se você ficar 8 horas sem fumar, os níveis de monóxido de carbono chegam a quase valores normais. Então, assim, a mudança é muito... Os benefícios são identificados de forma muito rápida, né? 24 horas sem fumar, os pulmões já começam a funcionar melhor. E isso, às vezes, as pessoas se queixam. E, Cláudia, no primeiro dia eu comecei a tossir um pouco mais. Poxa, eu tô parando de fumar e vou começar a tossir? Isso pode acontecer porque o pulmão começa a funcionar melhor. E como a gente também orienta de vocês beberem muito líquido, muita água, água mesmo, né? Para ajudar nessa metabolização, para ajudar nesse momento detox que você tá aí tirando o cigarro da vida, acaba que o pulmão começa a funcionar melhor. Então ele quer botar essas impurezas que foram inaladas durante muito tempo para fora.